de logaritmos. Ora bem, eles pedem-nos aqui para que a gente calcule, portanto, estes 4 linhas, que são expressões aqui de logaritmos. Portanto, vamos começar aqui, obviamente, pela linha A. Ora bem, aqui na linha A, ele diz que é logaritmo de base 5 de 625, mais logaritmo de 100, menos logaritmo de base 3 de 27. Ok, então basicamente o que nós temos que fazer aqui é simplificar estas expressões e de forma a encontrar o valor destas expressões. Ora bem, aqui na primeira expressão que eu tenho aqui, logaritmo de base 5 de 625, eu vou agarrar aqui neste 625 e vou decompor, vou fazer uma decomposição entre fatores primos. Então vamos dividir por 5, vai-nos dar 125. 125 a dividir por 5 vai-nos dar 25, aqui daria 25 a dividir por 5 dava 5, 5 a dividir por 5 dá 1. Ok, então permite-me afirmar que ter 625 era o mesmo do que se tivesse 5 elevado a 4. Ok, então posso substituir o logaritmo base 5 de 625 por o logaritmo base 5 de 5 elevado a 4. Agora, dizer que o logaritmo de 100 é o mesmo, portanto, existe uma propriedade em que diz que o logaritmo de A é igual a logaritmo de base 10 de A. Ok? Então, logo, posso afirmar aqui que ter esta expressão logaritmo de 100 é o mesmo que ter logaritmo base 10 de 100. Ok, menos. E agora aqui vou aplicar a mesma fórmula que apliquei aqui com o 625. Portanto, vou buscar o 27 e vou decompor em fatores primos. E se eu quiser decompor aqui em fatores primos o 27, vamos obter o seguinte. Vamos ter que dividir por 3, vamos obter 9. Dividia por 3, dividimos por 3, daria 3, dividindo por 3, daria 1. Ok, então o meu 27 vai-me dar 3 ao cubo. Então quer dizer que aqui ter o logaritmo base 3 de 27 era o mesmo que ter o logaritmo base 3 de 3 elevado a 3. Ok, então basicamente agora, aqui, como é que eu vou resolver esta parte? Então existe outra propriedade dos logaritmos que me permite afirmar que quando eu tenho base A de A elevado a B, então simplesmente como a minha base é igual aqui a esta parte, portanto ambas são iguais, então fico só apenas com o B, ok? Logo, isto permite-me dizer que o logaritmo base 5 de 5 elevado a 4 é apenas 4. Agora aqui, mais o logaritmo de base 10 de 100. Ora bem, isto é o mesmo que se eu dissesse o logaritmo de base 10 de 100 ao quadrado. Porquê que eu estou a pôr aqui 100 ao quadrado? Para aplicar a mesma fórmula que apliquei no logaritmo anterior. Agora, menos o logaritmo. Ok, aqui até podemos já simplificar, portanto, aqui da mesma maneira como o mesmo princípio do primeiro, então tenho aqui o logaritmo base 3 de 3 ao cubo, então isto é o mesmo que ter apenas aqui 3. Agora aqui, bem, ficaríamos com 4 mais, e agora o logaritmo base 10 de 10 ao quadrado ficaríamos apenas com 2, menos 3. Ora bem, 4 mais 2 dava 6, 6 menos 3 daria 3. Bem, isto seria o resultado da primeira linha, da linha A. Agora, vamos aqui à linha B. O que é que diz aqui na linha B? A linha B diz o seguinte, diz que temos aqui o logaritmo de base 4 de raiz de 32. Ok, então o logaritmo base 4 de raiz de 32, então existe outra propriedade que me permite afirmar que o logaritmo de base A de B, por exemplo, com uma raiz quadrada, isto é, raiz quadrada de B, é o mesmo que o logaritmo de base A de B elevado a 1 meio. Ok, então isso, aplicando aqui, então eu posso afirmar que isto seria o mesmo que ter logaritmo de base 4 de 32 elevado a 1 sobre 2. Ok, agora, aqui como é que eu vou me livrar agora deste expoente, não é? Porque ao fim e ao cabo, aqui a minha base não é igual aqui ao 32, a base é 4. Então, vou aplicar aqui mais uma propriedade dos logaritmos, que são imensas, ok? E que diz o seguinte, portanto, agora vou escrever aqui deste lado, até porque não tenho ali muito espaço, que diz o seguinte, essa propriedade. Diz que, por exemplo, o logaritmo de base A de B elevado a C é o mesmo que ter C a multiplicar
Portanto, basicamente, a multiplicar por logaritmo de base A de B, ok? Portanto, quer dizer que o C passou aqui para trás, ok? Então, aqui a mesma coisa eu posso aplicar aqui. Então, o mesmo, eu posso dizer que isto seria o mesmo do que se tivesse 1 sobre 2 de logaritmo de base 4 de 32. Ok, agora, como é que eu vou fazer esta parte? Bem, vou agarrar aqui no 32 e vou decompô-lo. Obviamente que teria que fazer aqui alguma coisa aqui com o 32, porque isto não vai nos dar, sem calculadora, nós não conseguimos automaticamente verificar logo qual é que é o valor deste logaritmo. Então vamos dividi-lo aqui. 32 a dividir por 2 daria 16, 16 a dividir por 2 daria 8, 8 a dividir por 2 dava 4, 4 a dividir por 2 daria 2 e 2 a dividir por 2 daria 1. Ok, então isto era o mesmo que se eu tivesse aqui 1 sobre 2 de logaritmo de base 4 de 2 elevado a 5. Porque eu posso afirmar aqui que 32, neste caso, vai ser igual a 2 elevado a 5. Pronto. Então, da mesma maneira como eu apliquei em relação a este 1 sobre 2, agora vou aplicar a mesma propriedade em relação a este expoente aqui 5. Então vou passá-lo lá para trás, ok? Vou passá-lo lá para trás. E ao passar lá para trás, vou obter 5 sobre 2 de logaritmo de base 4 de 2. Ok, agora continuo sem conseguir ainda obter aqui exatamente o resultado. Ok? Se nós fôssemos aqui à calculadora fazendo logaritmo base 4 de 2, iríamos obter que isto seria 1 sobre 2. Mas, agora neste momento, como não vamos recorrer à calculadora, então vamos ter que recorrer a outra propriedade que nos permite chegar a essa conclusão. Então, quando nós temos o logaritmo de base A de B, e se eu quiser inverter, portanto, colocar a minha base como B, e para ficarmos, por exemplo, com o logaritmo de base B de A, então vou ter que colocar aqui isto com 1 a dividir pelo logaritmo, e assim automaticamente aqui passaria a base A de A. Pronto. Então, a partir daqui, isto seria a mesma coisa que se tivéssemos 5 meios de logaritmo de base... Não, falta-nos aqui a parte aqui a dividir, peço desculpa. Aqui poríamos aqui a multiplicar por 1 sobre logaritmo de base 2 de 4. Ok, então, agora, se nós... Então, agora aqui facilitou-nos bastante, até porque nós sabemos que, agora esta parte cá em baixo, ter 4 é a mesma coisa que ter 2 ao quadrado. Então, se eu aplicar essa expressão, portanto, substituir o 4 por 2 ao quadrado, vai-me permitir com que eu possa aplicar esta propriedade que foi utilizada logo aqui nesta parte que aqui está. Exatamente, esta propriedade. Então, aqui, o logaritmo de base A de A elevado a B, como estes dois aqui são iguais, então fico só apenas ali com aquele expoente. Então, aqui vou aplicar aqui a mesma coisa. Estes dois aqui são iguais, fica apenas com o expoente. Então, ficaríamos com 5 meios vezes 1 sobre 2. E estes 5 meios vezes 1 sobre 2 daria 5 sobre 4. E isto seria o meu resultado da linha B. Agora, temos aqui a linha C, que é o logaritmo base 2 de 2 elevado a menos 3. Bem, vamos passar aqui em baixo, também não temos assim muito espaço. Portanto, seria logaritmo de base 2 de 2 elevado a menos 3. Bem, aqui isto é facílimo, porque é assim, isto tem tudo a ver com esta propriedade que nós já tínhamos visto anteriormente, que era o logaritmo base A de A elevado a B. Ok, então como estes dois são iguais, isto permite-me afirmar que isto é simplesmente menos 3. Não mais do que apenas a aplicabilidade da propriedade. Nem precisei de mexer basicamente ali naquilo. E obtive o resultado final da linha C, que era menos 3. Passando aqui para a linha D, temos o logaritmo base 7 de raiz de 7. Ok, então vamos aqui, temos aqui espaço e vamos colocar aqui o logaritmo de base 7 de raiz de 7. Ok, então ter isto é basicamente a mesma coisa que ter logaritmo base 7 de 7 elevado a 1 meio. Ok, já tínhamos visto esta propriedade anteriormente lá em cima. Agora, este 1 meio pode passar cá para trás. Então ficaríamos com 1 sobre 2.
ou passaria cá para trás, ou então como estes dois aqui são iguais até podemos, até estava a complicar isto, porque estava a passar um meio cá para trás, e depois iria dar 1, e depois ficaríamos com 1 meio vezes 1. Bem, se nós olharmos para aqui com atenção, é a mesma propriedade do que aplicamos aqui no C. Portanto, então, como temos expoente de 1 sobre 2, e a base é igual a este que está aqui, portanto, a base 7 de 7 elevado a 1 meio, logo então ficamos apenas com 1 meio.